Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora da briga do Galípolo com o PT, hein? Isso é uma notícia boa pra gente, tá? Uma notícia boa porque indica duas coisas. Primeiro, que o PT não tem chance nenhuma de dar certo, como a gente já imaginava. E segundo, que o Galípolo está sendo técnico. O grande temor que todos nós tínhamos é que o Galípolo, uma vez empossado, rendesse a ideologia, né? E passasse a usar o Banco Central como um instrumento petista, baixando os juros na marra, e deixando a inflação voltar a comer solta e coisa e tal, e aparentemente não é isso que está acontecendo, né? E lógico, como ele não está fazendo o trabalho doutrinado do PT, ele começou a ser alvo do PT. Então tem duas boas notícias nessa história aqui, vamos entender isso daqui. Essa notícia foi sugerida por Bonchudil, fiscal tributário do Ancapistão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o PT está mirando no Galípolo, né? A opinião do Estadão fala aqui sobre os vários candidatos à presidência do PT. Está tendo eleição no PT, para quem não sabe, né? E todos os candidatos estão criticando o Galípolo, né? Segundo o manual de todos eles, criticam o capitalismo, dizem que o Banco Central é o mercado, é a Faria Lima, e que ironizam um Galípolo tão cioso de sua independência que se reúne com empresários do setor financeiro. Ué, mas ele é o Banco Central brasileiro, ele tem que se reunir com todo mundo mesmo, não tem esse negócio não, o papel dele é esse, né? Aqui, ó. 3 dos 4 candidatos à presidência do PT não só fizeram críticas ao capitalismo, como foram explícitos no ataque ao Banco Central e sua preocupação com a inflação. A visão desse pessoal, eles querem que a gente volte para a época do Sarney, meu amigo. Por que eles querem isso? Não é porque eles não entendam o problema, não saibam qual é o problema da inflação, não, é porque eles ganham dinheiro com a inflação. A inflação é ótima para o Estado, é ruim para a população se fode completamente, principalmente os mais pobres. A inflação é um estorvo principalmente para o mais pobre. Não é à toa que o Lula está perdendo popularidade nas camadas mais baixas da população, o pessoal mais pobre da população. Por quê? Porque é esse pessoal que ouve no Jornal Nacional um monte de elogios ao Lula, o pessoal dizendo que os números estão ótimos porque o Brasil está crescendo e o PIB está isso, e o PIB está aquilo, e não sei o que lá, e o desemprego e coisa e tal, mas aí o pobre vai no supermercado e o preço do ovo subiu, o preço do café está impossível, o preço do macarrão subiu também, o preço do arroz está um absurdo. Aí, ou seja, o pobre, pô, peraí, não tá bom esse negócio não, o Jornal Nacional tá falando um monte de coisa boa, mas eu não tô vendo essa coisa boa no mercado. É a inflação. E por que tem inflação? Porque o governo Lula tá gastando demais. De novo, essa é a estratégia do Lula. Sempre foi essa a estratégia do Lula, torrar dinheiro como se não houvesse amanhã, para encher o seu próprio bolso de dinheiro e o bolso dos cupincha amigo deles, né? Os sindicalistas inúteis, a cambada de sindicalista pelego que ele botou no governo, um monte de sindicalista e um monte de cargo lá, né? Aqui, ó, o problema de fundo é o vício petista de enxergar o Banco Central como um instrumento de mercado para favorecer o rentismo, em detrimento do crescimento do país. É uma versão conveniente da verdade inconveniente, a capacidade do lulopetismo de enfrentar a realidade da inflação alta. Ou seja, o Lula falou isso abertamente. Ah não, porque aqui no Brasil a gente já teve inflação de 80% ao mês e não teve problema. Não teve problema para você, cara pálida, que sempre foi rico, ou que estava do lado do governo, né? Para o pobre foi um problema seríssimo a inflação de 80%. Você não consegue planejar nada com a inflação de 80%. Eu vivi essa época. Eu lembro que o aluguel, cada mês o aluguel era um valor diferente. O seu salário também, cada mês o seu salário era um valor diferente. Mas aí nem sempre a coisa encaixava uma na outra. Você ficava sempre morrendo de medo de como é que vai dar isso daí, como é que vai, para onde é que vai, eu vou ter dinheiro para pagar ou não vou ter dinheiro para pagar o aluguel. É um inferno completo esse tipo de coisa, né? O Galípolo tá fazendo a coisa certa. Então essa é a boa notícia. Primeira coisa, o PT tá fazendo merda. A gente já sabia que o PT tava fazendo merda e vai continuar fazendo merda. É o que eu falo para vocês, eles são incapazes de tirar da cabeça esse interesse de roubar a sociedade brasileira, de locupletar, de encher o bolso de dinheiro e de foda-se a população brasileira. Agora, a notícia positiva aqui é que o Galípolo está fazendo a coisa certa. Se o Galípolo fosse ceder a esses ataques do PT, já teria feito isso agora, né, para ajudar o Lula, né? E isso é um problema. Por que o Galípolo pode ceder a esses ataques? Porque o Lula pode pressionar ele da seguinte forma. O Lula não tinha como derrubar o Roberto Campos Neto. Por quê? Porque a esquerda certamente entraria com um pedido para derrubar o Roberto Campos Neto, mas pelas regras de autonomia do Banco Central, teria que ter a maioria no Senado, maioria na Câmara, alguma coisa assim para conseguir aprovar a destituição do diretor do Banco Central, né? Só que
o Lula sabe que não ia conseguir isso porque a maior parte dos senadores, dos deputados, ficaria do outro lado. Agora, vamos supor que o Lula faça isso com o Galípolo. Existe uma chance grande de muitos deputados e senadores da oposição falarem assim, não, pô, o Galípolo não foi indicado pelo próprio Lula, vamos tirar o Galípolo, pô, vamos tirar o Galípolo, tá enfraquecendo o próprio governo Lula. Só que isso é um tiro também na autonomia do Banco Central. Então eu espero que os senadores e deputados estejam cientes disso. Se não me engano é o Senado, tá? Não tenho certeza absoluta, eu li esse projeto da autonomia do Banco Central há algum tempo, mas para retirar o presidente do Banco Central, acho que a votação é no Senado. Então, seria muito ruim tirar o Galípolo, não porque o Galípolo seja um cara fantástico e coisa e tal, não é, ele é um esquerdista também, idiota, igual o Lula, nível de entendimento de economia, nível do Haddad, mas no final das contas parece que está sendo levado a fazer o certo pelo resto dos técnicos que estão lá no Banco Central, né? Isso é uma notícia boa, preserva a autonomia do Banco Central e garante que a gente não vai ter uma inflação descontrolada até lá. A dúvida é, o Galípolo vai conseguir segurar essa pemba até as eleições? Porque o que eu falo para vocês, a tensão agora tá grande, já estão xingando o cara aqui, ó. PT e Galípolo, chega ao fim a lua de mel entre PT e Galípolo. Já começaram a criticar e coisa e tal. Mas essas críticas aqui ainda é porque estão agora. Estão criticando por causa do IOF, o Galípolo foi contra o aumento do IOF, não sei o que lá. Agora, vai chegando 2026, o PT vai ficar mais desesperado. O PT vai ficar cada vez mais desesperado. O que vai acontecer em 2026, né? É uma questão realmente que não dá para saber. Eu espero que o Galípolo consiga se manter para o bem da autonomia do Banco Central. Por mais que eu não goste do Galípolo, eu acho que seria muito ruim para o Banco Central que ele fosse tirado, mesmo isso significando uma derrota para o Lula. Você pode imaginar que o Lula bota a esquerda para votar na saída dele e a direita vota para que o próximo presidente possa indicar o próximo presidente do Banco Central. Então, ou seja, seria uma quebra da autonomia, porque em tese o Galípolo tem mandato até 2028, 2029, eu não sei, mas tem mais 2 anos depois, 27 e 28, então até 2028 ele tem o mandato dele no Banco Central e ele não pode ser substituído pelo próximo presidente. Então o presidente que entrar não vai poder tirar o Galípolo por causa da autonomia do Banco Central, né? E o Galípolo tem agido de forma técnica até aqui, tá? Não tem cedido essas pressões. A única preocupação que eu tenho é essa: a pressão vai aumentar. Será que ele vai conseguir resistir até o final, até a data da eleição, essa pressão do PT?